Em 1914 foi fundado o Banco Central. Era o sistema de reserva federal. Aqui neste filme educativo antigo podemos ter uma ideia de sua tarefa a cumprir, uma visão bem positiva. Os economistas concordavam com isto. Eles mostram todas as funções do banco em todos os seus detalhes, usando inclusive o controvertido apelido de Lefebvre. Ainda mais positivas são as palavras embaixo da placa em homenagem ao protetor do banco, o senador Carter Glass, em Washington. Não apenas para corrigir fiascos periódicos, não apenas para ajudar os bancos, mas para ampliar e garantir o comércio. A realidade talvez fosse menos transcendental. Estas eram as antigas suspeitas do porquê foram criados 12 bancos, ao invés de apenas um, em St. Louis, por exemplo, ou na Filadélfia, ou Nova York. O poder da autoridade central era fraco e indefinido, e os bancos regionais queriam impor suas ideias financeiras para provar que St. Louis, São Francisco e Richmond eram lugares de influência financeira. Este desejo se revelou especialmente forte aqui em Nova York, a capital das finanças. Em 1935, quando Washington conseguiu impor a sua autoridade, o poder real ainda estava aqui na Reserva Federal em Nova York. Até então era perturbador não saber quem era o responsável. Mais sério ainda era o efeito dos primitivos instintos para piorar ainda mais a crise econômica. Após a Primeira Guerra, houve muita especulação com mercadorias e terras e aconteceu o grande boom de 1919 e 20. A Reserva Federal, pressionada pelo Tesouro, manteve o crédito fácil. Mas depois do desastre, proibiu tudo, fazendo a depressão ainda mais dolorosa. Então, em 1927, quando o mercado de ações começava a reagir, o crédito foi novamente liberado, criando uma nova euforia financeira e depois a tragédia de 1929. A Grande Depressão mostrou ainda um outro erro. Foi a teoria segundo a qual um banco central deve administrar a economia. Pouco a pouco os juros caíram até 1,5% aqui em Nova York. E logo depois, os títulos do governo foram levados ao mercado aberto. Os bancos ficaram surpresos com o dinheiro que nunca foi usado. Tudo o que sobrou era para o crédito, para os bancos emprestarem. Mas que horror, eles não fizeram isto. As reservas em ouro se acumularam aqui nos bancos e nos bancos de reserva. A depressão era muito séria. Por que pedir emprestado se você não podia faturar? Por que emprestar se o credor podia falir? E sem a boa vontade de emprestar ou de pedir emprestado, as reservas em ouro ficariam imóveis. A Reserva Federal não podia aumentar a oferta de dinheiro, estimular os gastos e atenuar a depressão. Ela era irremediável. Evidentemente, ainda havia algo a ser aprendido em matéria de administração do dinheiro. Poucos conseguiriam ver nesta cena uma abordagem oportuna do que seria aprendido. Coisas estranhas aconteciam. A Universidade de Yale era o lar de um dos maiores estudantes modernos do dinheiro. Ele era Irving Fisher. Keynes o chamava de seu primeiro professor. Ele mostrou que o estudo do dinheiro não transformava todos em conformistas. Fisher, um homem impecável, ágil e de boa aparência, porte aristocrático e ostentando uma barba muito bem cuidada, era homem de vários instrumentos. Matemático de grande cultura, inventor de renome, especulador mal-sucedido
empenhado em melhorar a raça humana. Inventou um fichário simples que ele mesmo fabricava e mais tarde vendeu por bom preço para a Remington Rand. No início dos anos 20, Fisher aplicou bastante em ações e, por ocasião do crash, perdeu entre 8 e 10 milhões de dólares, uma soma considerável até mesmo para um professor de economia. Aqui e em vários outros lugares de Yale, Fisher tornou-se o pioneiro no desenvolvimento dos índices numéricos. Cada vez que vocês lerem que o índice de preços ao consumidor subiu, ou que o índice do custo de vida aumentou, é a Fisher que vocês devem agradecer. Foi também pioneiro em economia matemática. A maior contribuição de Fisher, entretanto, foi na compreensão do dinheiro. Demonstrou numa fórmula simples como é determinado o seu valor. Eis aqui a fórmula. E ninguém, por mais avesso que seja a matemática, deve se deixar confundir por ela. P é igual a MV mais M', V' sobre T. P são os preços. M é o montante de dinheiro em circulação. M' também é dinheiro, é a parte maior na forma de depósitos bancários. M' e V' são os juros pelos quais estes dois tipos de dinheiro são gastos, sua velocidade de circulação. Os preços sobem com o dinheiro, assim M sobe. O valor do dinheiro depende, pois, basicamente da sua quantidade, embora se o dinheiro for gasto rapidamente, o efeito será maior do que se ele ficar parado nos colchões ou nos cofres. Assim, a quantidade é multiplicada pela taxa de rotatividade, por V, ou velocidade de circulação. Um aumento no suprimento de dinheiro terá mais efeito ainda sobre os preços se ele for concentrado em poucas transações, em vez de ser fracionado em muitos negócios. Assim você divide então pelo número de transações o T na equação, para permitir o aumento do volume de comércio. Vou repetir outra vez. Os preços vão subir na proporção do suprimento de dinheiro e sua rotatividade aumenta na medida em que crescem os depósitos bancários e sua velocidade de circulação. Então, divide-se pelo volume de transações para eliminar o efeito de qualquer alteração. A fórmula de Fisher sobre a troca como evidência dos relacionamentos básicos vigora até hoje. Pi squared. Para Fisher, no entanto, a equação não era apenas uma explicação sobre como as coisas funcionam, ela era altamente prática. Aumentando ou reduzindo a reserva de capital, concluiu ele, seria possível reduzir ou elevar os preços. Portanto, controlando a oferta de dinheiro, você poderia regular os preços. Foi isso que Fisher resolveu fazer. Na década de 30, os preços estavam excessivamente baixos. Era grande a depressão. E assim foi que em 1933, com muitas reservas, a ideia de Fisher foi adotada. O teor de ouro do dólar foi reduzido. Para a mesma quantidade de ouro haveria mais dólares. Esperava-se com isso que os preços subissem e que os negócios também melhorassem. Mas, na verdade, o esquema não funcionou. Em parte porque o governo conservou a maior parte dos dólares num fundo especial do Tesouro. Mas a fórmula de Fisher mostrou claramente como esse e outros efeitos posteriores poderiam ser frustrantes. Na medida em que o dinheiro era gerado, o público, apavorado com a depressão, simplesmente se agarrava a ele. Desta maneira, caindo a velocidade, a queda dos Vs podia afetar o aumento da quantidade de dinheiro. Assim também os depósitos bancários, como já vimos em Amsterdã, aumentam somente quando os bancos emprestam dinheiro. E nos anos 30, os bancos estavam apavorados. Também eles congelaram o crédito.
A grande ideia de Fisher foi a de que a oferta de dinheiro poderia e deveria ser controlada. O sistema bancário não mais seguiria um trajeto louco, tornado excitante pelos incidentes, envolvendo a descoberta ou não do ouro, pelos altos e baixos, otimistas ou pessimistas dos banqueiros. Fisher mostrou como a oferta de dinheiro poderia aumentar pela alteração do conteúdo de ouro no dólar, fazendo com que a mesma quantidade de metal fornecesse mais recursos. Aquilo que ele não pôde garantir foi que durante a depressão o povo gastaria o seu dinheiro ou que os bancos fariam o seu papel no jogo, facilitando o crédito. Este era o grande problema, um problema que levaria John Maynard Keynes a estudar como o governo poderia criar o dinheiro e depois controlar o seu gasto. Foi a chamada Revolução Keynesiana.